ser católico. Eu quero ser batizado. E, cara, a Renata, ela entrou na cabeça dele, assim, e mudou um pouco a cabeça dele. Então eu achei interessante essa contraciência por parte do professor Marcos Ebelin. Nada que altere o contexto religioso, né? Apesar dele acreditar que a literatura bíblica não passa por uma literatura, né? Ele vai ao pé da letra de que Deus de fato modelou o homem do barro, né? E eu concordo a partir da literatura, né? No corpo humano possui todos os elementos químicos da terra, né? Ok, tá tudo certo, né? Mas que a gente foi feito do barro, não. Nós podemos ter os mesmos componentes, né? Mas eu acredito que Deus nos cria enquanto humanidade a partir de um plano que é muito mais generoso. Porque muito mais delicado, muito mais amoroso da parte de Deus é ver o desenvolvimento humano. O que é desenvolver? Tirar para fora, desenvolver. Então Deus foi nos desenvolvendo aos poucos. Então, e esse aos poucos é o tempo da delicadeza de Deus para ele modelar o homem à sua imagem e semelhança. Aí nós vamos entender o que o autor do Gênesis, o autor sagrado, escreve. Modelou o homem com suas mãos do pó da terra. Né? Mas dizer que Deus foi lá e fez o barro, isso é uma literatura, né? É provável, é uma metáfora, né? É uma metáfora suméria. Eu vi aquele dia você conversando com o senhor Rabino e ele ficou indignado, né, de falar assim, é claro, os judeus também seguem isso ao pé da letra, né? Sim. Por isso que a grande maioria dos ditos protestantes, eles vão muito mais para seitas judaicas do que para cristianismo. Eles estão muito mais próximos de ser uma seita judaica do que um cristianismo em si. Sabe uma coisa que aqui em casa minha esposa é evangélica, né? E aí eu batizei meu sobrinho esse final de semana, né? E o João, meu filho mais velho, falou: pai, eu quero ser católico, eu quero ser batizado, né? Cara, virou um conflito aqui dentro de casa, porque a Renata, ela ficou um pouco indignada, assim. Chama a Renata lá agora. Não chama não, melhor não. Vamos deixar a Renata quieta. Mas mas assim, os meninos vão na igreja evangélica com a Renata, né? E ela... Mas não vai na igreja católica porque o pai não vai, né? Aí mas eu acho que a Renata ficou chateada com isso daí, sabe? Tipo, vou perder minha companhia de ir na igreja comigo e tal, né? Mas o João bateu o pé firme, assim, eu quero ser católico. Eu quero ser batizado. E, cara, a Renata, ela entrou na cabeça dele, assim, e mudou um pouco a cabeça dele. E ela mudou nessa questão de santo, cara. E aí eu vi que santo é uma parada que incomoda ela. Ela, como evangélica, ela se incomoda com um santo. Hoje, então, é um dia terrível pra ela. Não é isso. É tipo assim... Igual ela... o dia de todos os santos. Ela vê acho que é mais a questão das imagens, né? Ela vê o Padre Fábio, ela adora o Padre Fábio falando tudo, né? As coisas que o Padre fala. Esses dias eu levei ela numa missa do Padre Fábio, ela gostou de ir na missa. Mas incomoda ela as imagens de santo. Parece que isso é uma coisa... eu acho que tem uma passagem que fala que você não pode cultuar imagens... Outros deuses. Isso. Eu não sei se é por conta dessa passagem, né? Mas até... o protestantismo pega muito nisso, fala que a gente adora os santos, que a gente adora as imagens, né? O João veio conversar comigo, falou, pai, nossa, mas você adora santo? Eu ainda falei pra ele... Não, a gente não adora. Falei, filho, qualquer pessoa pode ser santa, qualquer homem pode ser santo. Basta você levar uma vida santificada. Basta você... levar uma vida seguindo os ensinamentos de Deus, né? E acho que todo homem tem a possibilidade de ser santo, dependendo da vida que ele leve. Acho que é muito mais ligado à questão dos ícones, né? Das estátuas. Eu não sei se eu falei certo, mas foi o que eu tentei explicar pro João, assim, sabe? Pra ele ver que essa questão de santo é possível. É possível.
né? Mas eu não sei se eu... Mas o que eu, assim, Falei certo. eu vou fugir um pouco do que ele falou aqui. O que é o santo, então, para a igreja? São homens, como nós, batizados, que viveram em tudo a sua humanidade, com seus desafios, venceram as suas tentações, os seus pecados, e em tudo imitaram a Cristo. E tiveram as suas virtudes cristãs reconhecidas pela igreja, de forma canônica. Então, esses a igreja, por meio do magistério, afirma que eles já contemplam a face de Deus, ou seja, já estão triunfantes, já estão na glória, já estão face a face. Nós, que não estamos, eu até gravei um vídeo sobre isso ontem, nós que estamos batizados e estamos peregrinando na terra, nós somos a igreja militante. E nós contamos com esses que passaram pela nossa experiência, porque foram homens de carne e osso como nós, homens e mulheres, e eles estando na presença de Deus, sendo homens de carne e osso como nós, eles sabem o que é a humanidade, por isso eles intercedem nas nossas fraquezas. Assim como nós que estamos neste mundo de carne e osso vivos, intercedemos por aqueles que morreram, mas que não foram glorificados, que estão no purgatório. E que precisam das nossas preces e das nossas orações para aliviar a pena deles no purgatório. Purgatório não é inferno. Purgatório é lugar de purificação. Eu costumo sempre dizer, a vida terrena, o que nós vivemos aqui enquanto peregrinos rumo ao céu, à presença de Deus, é como o êxodo. O mundo material, esse mundo que nós vivemos, é o Egito. Nós estamos presos, escravizados nas nossas vaidades, nas nossas manias, nas nossas inclinações. Quando a gente morre, a gente entra no deserto, porque o deserto é o lugar do nada, onde você vai se despir de tudo aquilo que você teve no Egito. Porque o deserto é o lugar onde você se purifica. Só que deserto não é lugar de morar. Ninguém mora no deserto. Nós atravessamos o deserto da vida, nós experimentamos os desertos existenciais. Mas o deserto tem a ideia de ser o purgatório, o lugar onde nós expurgamos os males da matéria que ficaram pressionados, manchados na alma. Então o purgatório é o deserto. Depois do deserto, o que é que nós contemplamos? A terra prometida. Este lugar que Deus prepara para nós, aí já é o céu. Já é o céu. E existem aqueles que são condenados à ausência total de Deus, que nós damos o nome de inferno. Esses não tem como rezar por eles, porque já estão condenados. Então a gente reza no intuito, porque nós não sabemos quem está no purgatório, quem já foi pro céu e quem foi pro inferno. Ah, dá pra saber, tem uns que você sabe que vai pro inferno. Tem, né? Tem uns que dá pra saber. E tem uns que a gente sabe que vai pro céu também, né? Também. O do meio do caminho ali que é mais confuso. É do purgatório é todo mundo. É a bacia das almas. Então, quando a gente fala de terra, purgatório e plenitude, é só a gente voltar no Êxodo e usar a metodologia que Moisés usou. O Egito, lugar da escravidão, dos vícios, da matéria, da vaidade, do egoísmo, a vida que nós levamos aqui nesse mundo. Quando nós somos tirados do Egito, ou seja, morremos, somos colocados no deserto para purificarmos dos vícios do Egito. Porque nós imprimimos sobre a nossa alma os vícios que a matéria carrega. Então tudo aquilo que é vício da matéria, a sua alma vai repetir. Por isso que a sua alma precisa passar pelo purgatório para expiar essas manchas que foram colocadas na sua alma por meio dos vícios da matéria, das más inclinações, do egoísmo, da vaidade, enfim, de todos os vícios humanos que nós temos. Depois de passar pelo purgatório, nós então, purificados, seremos considerados apropriados para a terra prometida, que é o céu, que é a eternidade diante de Deus. E quem está diante de Deus o contempla face a face, na sua onisciência, onipresença e onipotência. Então, se eu estou diante de Deus, e isso é o que a igreja acredita, com os santos, se eu já estou partilhando da sua onisciência, da sua onipotência e da sua onipresença, eu posso ajudar aqueles que ainda estão aqui na terra, militando para chegar no céu,
por meio daquilo que eu absorvo da presença de Deus. Isso é a intercessão dos santos. Que legal, mano. Por isso que nós rezamos por aqueles que a igreja decreta. Podem rezar a eles, porque por meio deles, imitando o que eles fizeram, porque eles foram homens de carne e sangue, como vocês, carne e osso, vocês imitando o exemplo deles, vocês também vão alcançar o que vocês precisam ainda nessa vida. Isso é a intercessão dos santos. Nós não adoramos santos. Nós veneramos a memória. Assim como veneramos a memória de falecidos, amigos, familiares, personalidades, nós veneramos memórias. Os santos não são adorados. A adoração é somente a Deus. Nem à Virgem Maria. A Virgem Maria, ela está em primeiro lugar diante dos santos, porque ela trouxe em si mesma aquele que a criou, que é o Filho, que vai fazer de Maria a Arca da Aliança, já falamos sobre isso. E ela então é a primeira de todas. Então nós não adoramos Maria, assim? Não, absolutamente. Adoração somente a Deus. Todo culto que nós prestamos a Deus. Então preste atenção, toda oração da igreja, ela é concluída da seguinte forma: ó Deus, nós estamos referindo ao Pai, porque tudo é para Ele. Tudo é dirigido ao Pai, Criador de todas as coisas. Aí nós falamos, ó Deus, vem a prece que nós fazemos pela comunidade. E no final nós falamos para Deus Pai. Tudo isso nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Então tudo ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Essa é a dinâmica da oração da igreja. Não existe nenhum tipo de adoração que não seja a Deus. Quanto aos santos, nós prestamos a reverência. A Maria Santíssima, a primeira a ser reverenciada. Depois dela, os santos. O santo, então, ele foi uma pessoa que teve como aqui nós, e que alcançou os méritos de Cristo. Ensinou a gente o caminho. Ensinou a gente o caminho, né? E a igreja reconhece nessa figura humana as virtudes, as bem-aventuranças, que inclusive é o evangelho de domingo, de todos os santos. Reconhece nele as qualidades e virtudes suficientes para afirmar, de fato, ele já contempla a face de Deus. E a autoridade da igreja, tudo que ligares na terra será ligado no céu, pode, por meio do magistério, decretar, essa pessoa já contempla a face de Deus. Então nós podemos rezar pedindo que, a gente imitando o exemplo dessa pessoa, Santo Antônio, a gente imita o exemplo de Santo Antônio e pede por meio dele, que já está diante da face de Deus, aquilo que nós precisamos para também amar e servir como ele amou e serviu. Meus queridos, quero lembrar a todos que está à disposição de vocês na nossa plataforma digital o nosso curso Decodificando o Apocalipse. Para você que tem curiosidade para entender aquela linguagem, para entender os símbolos, os números, nós trazemos para você agora um material maravilhoso explicando tudo aquilo que hoje gera muita dúvida, muita incerteza. Então venha participar conosco dessa turma de mais de 4.000 alunos que já estão decodificando o Apocalipse e já conseguem ter uma leitura muito mais ampla e muito mais concreta deste livro tão intrigante, ao mesmo tempo tão maravilhoso. Eu espero por vocês.